Olá, boa tarde. Eu sou a Jéssica Barsi e estou ao vivo diretamente de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre uma parceria entre os Ministérios da Cidadania e da Educação e também sobre a importância de estimular o hábito da leitura em família. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou aqui com a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira, e com o Secretário Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, e também participa conosco o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Sérgio Queiroz. Muito boa tarde, secretários. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, secretário Sérgio. Boa tarde, gente. Que bom estarmos juntos. E lembramos aí que quem quiser pode participar enviando as suas perguntas nos comentários. E também, para obter informações e tirar dúvidas sobre programas do governo federal, basta entrar nos portais do Ministério da Cidadania, www.gov.br/cidadania, e também no site do Ministério da Educação, www.gov.br/MEC. Secretário Sérgio Queiroz, antes de entrarmos aí no assunto principal do nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os esforços do governo federal em manter a rede socioassistencial em pleno funcionamento, mesmo nesse período difícil de pandemia. Além do auxílio emergencial, o senhor poderia nos destacar aí mais algumas ações? Boa tarde, gente. Uma alegria, mais uma vez, repito, uma alegria estarmos juntos, podendo participar de um momento tão rico como esse. Se você está nos assistindo no Facebook, você pode divulgar isso com seus amigos, com educadores, com amigos, com pessoas interessadas na temática da primeira infância e também temática da educação. Pois bem, de fato, o governo federal tem evitado todos os esforços para minimizar as dores, os efeitos danosos e também trazer um pouco mais de esperança para a população brasileira. Nós colocamos de pé em poucos dias, pode-se dizer, logo após a votação da lei, a promulgação da lei, o que talvez seja o maior projeto de distribuição de renda e de garantia de renda mínima no Brasil para as pessoas, tanto do Bolsa Família quanto as do Cadastro Único, assim como os informais, que eram desconhecidos dos cadastros do governo federal. E aí, além de todo esse esforço de distribuição de recursos e garantia dessa renda para mais de 62 milhões de pessoas, nós também tivemos outros programas, fortalecemos com créditos extraordinários a ação, todo o sistema único de assistência social, através tanto do cofinanciamento da proteção básica e da proteção especial, como também o financiamento de projetos especiais para compra de equipamentos de proteção individual para o Exército, SUAS, assim como também recursos para que os municípios pudessem abrigar moradores de rua ou readequar espaços de acolhimento já existentes, assim como alimento para os municípios que deram um aceite para esses projetos. Além dessa força aos SUAS, foi também através da Lei Complementar de Ajuda aos Estados e Municípios, com um repasse de 10 bilhões de reais para o reforço do SUS e do SUAS, tanto em nível estadual como em nível municipal. Sem mencionar também ações da nossa Secretaria Nacional de Inclusão Produtiva, que ampliou o programa de aquisição de alimentos para a garantia da produção e também da subsistência de muitos pequenos produtores rurais e, ao mesmo tempo, garantindo aos hipossuficientes da sociedade a possibilidade de acessar a esses alimentos comprados pelo governo e doados para instituições previamente cadastradas. E todas essas ações, elas vieram dentro desse escopo de mitigação de sofrimentos e das lutas. Entendemos que essa intervenção, ela, pelo próprio nome que se tem, é extraordinária. A nossa maior expectativa para os próximos meses é o retorno do crescimento, a ampliação dos empregos, a ampliação do setor produtivo,
retorno à normalidade passo a passo, porque nós acreditamos que, dentre todos os programas sociais, o melhor mesmo é que todos os cidadãos brasileiros possam ter o seu emprego, possam ter a dignidade de receber os seus salários por emprego. Acho que todo brasileiro tem isso, ele deseja trabalhar, ele deseja produzir, nós queremos cada vez mais que isso aconteça, e com isso nós temos aí o Estado funcionando para ajudar e auxiliar aqueles que ainda não conseguiram caminhar com as próprias pernas, tanto por questões da pandemia, como por questões outras sociais, que nós estamos muito atentos, entendendo que o trabalho, a gente vive no primado do trabalho, um primado constitucional, mas também entendemos que a solidariedade e a presença estatal para aqueles que mais precisam é algo inovidável. Então, as minhas palavras iniciais são essas, de que estamos nos esforçando ao máximo, criamos inclusive esteiras de contestação para as pessoas que não tiveram o seu benefício concedido, criamos também um atendimento assistido para as pessoas que não tinham acesso a equipamentos de acesso à internet, com acesso à internet, de maneira que realmente foi uma operação de guerra, pode-se assim dizer, contra o vírus, tanto nos trabalhos do SUS, como também no apoio social dado pelo SUAS e pelo auxílio emergencial e todas as demais medidas que foram levadas a efeito. Secretário, e agora nós temos mais esse importante anúncio da assinatura do termo de cooperação entre os Ministérios da Cidadania e da Educação para a promoção da leitura em família, né? O senhor podia falar um pouquinho mais sobre como vai funcionar essa parceria? Você se refere a essa parceria do MEC, né, conosco, recentemente assinada. Todos nós conhecemos os esforços do professor Nadalim há muito tempo, no sentido de melhorar, ampliar a literacia, e nós entendemos que uma das grandes dificuldades quando uma criança está no ensino formal é exatamente por falta de um pré-treinamento, por falta, eu vou usar uma expressão assim, de um aquecimento cognitivo, uma aquisição linguística mais ampla, para que eles possam, de fato, render na educação básica. Não adianta termos um primeiro ano, segundo ano, ensino fundamental, ou aquela série exatamente anterior, né, os jardins, né, que já começam ali, um processo de literacia. A gente tem que preparar mais as nossas crianças para que quando elas cheguem nessa idade, elas já tenham aí, tanto em termos de aparato cognitivo, de plasticidade cerebral que foi utilizada, elas tenham condições de melhorar tanto os seus parâmetros linguísticos, como cognitivos, socioafetivos e motores. São as 4 grandes áreas do desenvolvimento infantil. E o professor Nadalim, ele desenvolveu um método aí maravilhoso e um programa maravilhoso que o Conta Pra Mim, que ele é a pessoa mais indicada para falar mais detalhadamente sobre o assunto, mas é um projeto, é um programa de literacia com a participação familiar, a participação imprescindível da família, para ampliar exatamente a aquisição, a melhora na aquisição de vocabulário dessas crianças, preparando-as para os desafios da escola formal e dos anos posteriores. E nós já tínhamos um programa rodando, que é o programa Criança Feliz, tem até alguns representantes aí do Criança Feliz nos assistindo aqui, gestores do programa Criança Feliz em algumas áreas aqui, por exemplo, a Evandra Lopes, que eu estou vendo aqui, de Cristalina, em Goiás. Que bom, tem muita gente aqui, a Juliana, do programa Criança Feliz, temos várias pessoas aqui participando ao vivo dessa chamada. E esse programa do Criança Feliz, ele consiste em ampliarmos a ação do governo no desenvolvimento da primeira infância.
nas áreas exatamente cognitiva, motora, socioafetiva e também linguística, né? Então são 4 áreas. Então a gente está muito feliz porque está trazendo o programa do professor Nadalim, da Secretaria de Alfabetização do MEC, para ser um dos conteúdos da nossa abordagem no Criança Feliz. Secretária Luciana, mesmo com as limitações impostas aí por esse período de pandemia, o Criança Feliz chegou a 6 milhões de visitas domiciliares nesses últimos meses. A senhora poderia contar aí um pouquinho sobre esse programa e quais foram as recomendações, as mudanças e os cuidados que tiveram que ser feitos para o programa não parar nesse período? Sim, a Secretaria, nós orientamos os nossos atores, né, do programa Criança Feliz através de uma portaria ministerial, orientando eles acerca desse momento, né, relacionado à questão da saúde pública, onde liberamos o atendimento remoto, né, uma ligação por vídeo, né, para que essa família não ficasse desassistida nesse período. E de acordo com o decorrer do processo, se fosse possível realizar a visita, que fosse feita dentro de todos os cuidados, né, todos os protocolos, inclusive disponibilizando recurso do programa para que fossem comprados esses acessórios, né, para a segurança, no caso da pandemia, que é a máscara, o álcool em gel, luvas, para que eles possam fazer visita com segurança, mantendo o distanciamento social. Então, eles tiveram toda essa orientação, né, para que o serviço continuasse, porque a gente considera como algo essencial. Sim. Né? Como o secretário Sérgio falou, o Criança Feliz ele já trabalha questões como desenvolvimento linguístico, motor, psicológico, fortalecimento de vínculos familiares, né? E qual é a importância desse reforço agora, dessa parceria com o Ministério da Educação para o programa Criança Feliz? Que é um reforço no incentivo à leitura, né? Isso, na área da linguística, né? Então, assim, para nós é muito importante, porque aquele momento que o visitador entra dentro da questão do estímulo à linguagem, né? Então, a gente sabe que a criança ela não aprende só quando ela chega na escola, né? Então, o primeiro lugar, onde ela começa a aprender é em casa. Então, se a família tiver esses momentos, proporcionar esses momentos de contato da criança com a leitura, e ainda tem a questão do vínculo, né? Do vínculo familiar, que naquele momento onde eu estou ali contando história, sentado com os meus filhos, ou um filho, né? Ou mais de 2, naquele momento ali, além de estar trabalhando essas questões ligadas à leitura, à escrita, o estímulo, eu também estarei fortalecendo o vínculo daquela família ali. Então, entra também dentro da questão do fortalecimento parental, que também é um dos objetivos do Criança Feliz. Sim. Secretário Nadalim, a publicação dessa parceria no Diário Oficial traz um termo que ainda não é conhecido por muita gente, que é a literacia familiar. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente aí sobre esse termo, para que as pessoas fiquem mais familiarizadas com o termo? Com certeza. A expressão literacia familiar, grosso modo, significa o conjunto de práticas e experiências por meio das quais as crianças estabelecem um contato com a linguagem oral, com a leitura e com a escrita. E as crianças vivenciam essas práticas no seio familiar. A literacia familiar é o reconhecimento de que os pais são os primeiros professores de seus filhos. O desenvolvimento linguístico se dá no seio familiar por exposição natural à língua materna. Então, nesse sentido, o programa Conta Pra Mim, ele promove práticas de literacia familiar que fortaleçam, né, os laços afetivos entre pais e filhos e contribuam para o desenvolvimento linguístico das crianças, porque tudo isso tem impacto no futuro processo formal de alfabetização. No site do Ministério da Educação, disponibilizamos um guia de literacia familiar, o guia Conta Pra Mim, no qual apresentamos 6 estratégias de literacia familiar. Como bem destacou a secretária, a principal estratégia é a leitura em voz alta, é a leitura dialogada, é a leitura feita pelo adulto às crianças, certo? Mas são 6 as práticas que incluem a interação verbal. Aqui no guia há várias orientações para que os pais,
né, consigam dialogar com seus filhos, adotando as estratégias mais eficazes de interação verbal. Uma coisa é conversar com uma criança, outra coisa é você usar estratégias que levem as crianças à aquisição do vocabulário, à modelagem da linguagem e outros tantos tópicos que são abordados pela estratégia de interação verbal. A leitura dialogada, que de forma muito resumida consiste na conversa entre adultos e crianças antes, durante e depois da prática da leitura partilhada, da leitura dialogada. Há também contatos com a escrita. Isso é muito importante para que a criança adquira uma habilidade conhecida como consciência do material impresso. As crianças pequenas precisam entender, por exemplo, que um livro, né, ele é constituído por várias partes, a capa, a contracapa, a lombada. Na capa, né, nos deparamos com o título, o nome do autor, que na escrita tudo ocorre de cima para baixo, da esquerda para a direita, que há espaços vazios entre as palavras. Então tudo isso é importante para prepararmos as crianças para a alfabetização formal. Então o guia explora 6 estratégias, incluindo a motivação, né, e atividades diversas. Então, assim, o alinhamento do Conta Pra Mim com Criança Feliz assim, fantástico. O secretário Sérgio já destacou aqui 4 áreas, né, do programa Criança Feliz, e o Conta Pra Mim também tem ações que vão ao encontro, né, dessas áreas. Então, para finalizar, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas no site do Ministério da Educação nós temos, além do guia de literacia familiar, um conjunto de vídeos, são 40 vídeos, que traduzem essas orientações para pais e professores da educação infantil que estão acessando esse conteúdo neste período de pandemia. É possível colocar o site no ar? Então, ontem nós lançamos mais produtos, mais conteúdos no âmbito do programa Conta Pra Mim. Esta é a nova versão do site do programa Conta Pra Mim. Basta digitar aí alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim. Então, pode descer a página. Então, na página nós temos os guias, os vídeos com as estratégias de literacia familiar. Pode ir descendo. A portaria que institui o programa, não é? Mas eu quero chamar a atenção aos novos produtos, aos novos materiais que foram lançados ontem, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil. Pode descer. As evidências científicas que fundamentam o programa. Os vídeos com as estratégias de literacia. As estratégias de leitura dialogada, narração de histórias, como narrar histórias para as crianças, os contatos com a escrita, como eu mencionei há pouco, atividades diversas, que enriquecem o vocabulário das crianças, a motivação. Um resumo, né, em 10 pontos das práticas de literacia familiar. E agora, os materiais Conta Pra Mim. Então, a série de vídeos que já estava no ar, o guia que eu apresentei, de literacia familiar, todos podem baixar o guia. E agora os materiais que foram lançados ontem pelo Ministério da Educação. Pode descer mais um pouquinho. O Era Uma Vez já era uma ação. Aí, Canta Pra Mim. Né? Nós temos de ler em voz alta para as crianças, mas também cantar para elas. Pode parar aí. Então nós temos aí 8 vídeos, nos quais o Toquinho interpreta canções infantis. E há também à disposição do público as partituras, os arranjos que foram compostos especialmente para o programa Conta Pra Mim. Descendo mais um pouco, nós temos 20 vídeos em que Toquinho novamente lê fábulas extraídas das obras de Monteiro Lobato. E os vídeos são animados. Há animações, melhor dizendo, nos vídeos para atrair a atenção das crianças. E, por fim, a coleção Conta Pra Mim. Uma coleção com 40 títulos, pode deixar aí, 40 títulos. Todos podem baixar esses títulos. Então, há uma versão para ler online, não é? Você pode usar o celular, um tablet, para imprimir
e também para colorir, para que as crianças pintem as ilustrações. Agora, voltando aqui, eu quero mostrar a vocês alguns desses exemplares impressos. Pode cortar a transmissão do site. Aqui eu tenho um exemplar impresso. Esses exemplares foram utilizados na campanha publicitária que será lançada entre hoje e amanhã, chamando a atenção das famílias para esses materiais riquíssimos que estão à disposição no site do Ministério da Educação. Então, de um guia que orienta as famílias de como colocar em prática as estratégias de literacia familiar, agora o Ministério da Educação apresenta à sociedade gratuitamente, né, uma mini biblioteca, uma coleção, conta para mim, com livros para mães que querem ler para bebês, né, para crianças pequenas no período na primeira infância, ok? Contos de fadas, poesias, trava-línguas, parlendas, cantigas, enfim, é um material riquíssimo. A gente tem um vídeo, né, secretário, também, para mostrar agora, por favor. É um vídeo do Toquinho falando sobre essa experiência. Alô, pessoal, sou o Toquinho e eu gostaria de mandar um recado para todos vocês, especialmente para pais de crianças ou aqueles que cuidam de crianças, como os avós, professores. Ler e conversar com seus filhos é um hábito importante que vai fazer muita diferença no desenvolvimento da sua criança. Separe alguns minutos todos os dias e crie esse hábito na sua família. Você vai ver o quanto seu filho ficará contente em ter um momento só de vocês e sem distrações, todos os dias. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para assistir os vídeos do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação. Nessa série, narrarei fábulas que foram escritas por Monteiro Lobato. Certa manhã, o ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam os seus amigos. E acabou penetrando num quintal de... Espero que vocês e sua família se divirtam muito assistindo a esses vídeos. E não se esqueça, leia sempre para o seu filho. Para saber mais, confira o link abaixo. Um forte abraço para todos vocês. Secretário, então, considerando a alfabetização como uma base fundamental do processo educacional das crianças, qual é a relevância de um projeto como esse, dessa parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Cidadania, que alcança diretamente a primeira infância nos lares atendidos pelo programa Criança Feliz? Na primeira infância, nós precisamos promover práticas que levem ao desenvolvimento linguístico dos pequenos. E por que isso? Porque quando nós lemos um texto, nós resgatamos um episódio de fala. Nos portamos como ouvintes. Então, as crianças precisam adquirir, por exemplo, né, uma habilidade muito importante, que é a capacidade de compreender aquilo que elas ouvem. A compreensão auditiva é uma habilidade fundamental na formação de um futuro leitor hábil. Então, por meio da leitura de histórias, seguindo as orientações do guia, interagindo com as crianças, nós podemos aferir se as crianças estão compreendendo ou não aquilo que ouvem. Vejam, há uma fórmula muito conhecida sobre compreensão e leitura. Compreensão e leitura é igual identificação automática de palavras vezes compreensão auditiva. Então, veja, para formarmos bons leitores, antes precisamos formarmos bons ouvintes. As mesmas qualidades que produzem, né, um bom ouvinte são basicamente aquelas que constituem um bom leitor. Então, na primeira infância, por meio da escuta de histórias, as crianças, elas adquirem vocabulário que depois será acionado, né, na compreensão de textos, elas conhecem fatos, elas desenvolvem, não é, o raciocínio verbal, são capazes, por exemplo, de aprender o que é uma analogia, uma metáfora, fazer inferências diretas, habilidades centrais para a futura compreensão de textos. E se familiarizam com o material impresso, não é? Tem esse contato com material impresso. Veja, a coleção Conta Pra Mim, ela é composta por várias séries.
Tem a série para bebês, a série ficção, com contos de fadas, contos tradicionais brasileiros, parlendas, trava-línguas, poesias, tudo isso para que a criança, né, adquira, amplie seu vocabulário, mas também comece a comparar os sons da fala, percebendo uma rima, uma aliteração e assim por diante. Então, na primeira infância, nós não queremos alfabetizar precocemente crianças, mas prepará-las para a alfabetização formal. E nesse sentido, pais e professores, né, que atuam na creche, na educação infantil, exercem um papel importantíssimo nessa preparação. Tá certo? Então, aproveitem este material riquíssimo que está à disposição de todos no site do Ministério da Educação. E nós estamos falando aqui de uma parceria muito recente ainda entre os Ministérios da Cidadania e da Educação, que pode gerar algumas dúvidas aí de como isso vai funcionar na prática, principalmente para os visitadores do programa Criança Feliz, que são aqueles que atuam na linha de frente, né, diretamente com essas famílias. Secretários, alguma recomendação, um esclarecimento importante para essas pessoas? Nós vamos organizar uma formação, né, uma capacitação, para que eles mergulhem nesse universo da literacia e possam compreender a proposta. Não é isso, professor? Exatamente. E vamos preparar em conjunto essa capacitação, mas eles já podem ter acesso, né, se familiarizar com o material através do site. O secretário falou aqui agora. Então é importante, eles estão muito curiosos, né? Todos muito ansiosos, mas a gente diz para vocês que fique tranquilo, né? Vocês vão ter toda a formação para que vocês possam levar, né, o Conta Pra Mim de uma forma bem efetiva nas famílias que vocês visitam. Então, aguardar aí a formação, mas já podem acessar o material, né, e se familiarizando com ele, se apaixonando. Sim. Muito bom. Secretário. Bom, quero acrescentar que a Secretaria de Alfabetização vai disponibilizar, por meio de kits, algumas das obras desta coleção que já está disponível. Vamos imprimir algumas dessas obras e num kit, né, também vamos introduzir outros materiais relacionados ao desenvolvimento, por exemplo, da motricidade fina, e vocês, visitadores, terão essa missão nobre de não só entregar esses materiais, mas orientar essas famílias por meio dessa formação. E, reforçando a fala da secretária, já há no site do Ministério da Educação vários conteúdos à disposição, no site que eu mencionei. Comecem vendo o Guia de Literacia, depois assistam a série de 40 vídeos e, por fim, né, se familiarizem com todos esses suportes agora que estão no site do Ministério da Educação. Qual é o nosso objetivo? É alcançarmos as famílias mais vulneráveis. Essas crianças são as que mais necessitam dessas práticas. Nós sabemos que entre crianças de classe baixa e classe média alta, há uma distância com relação, por exemplo, ao vocabulário. Crianças entre 4 e 5 anos, não é, de classe média alta, escutaram 30 milhões de palavras a mais do que aquelas crianças de classe baixa. Então é evidente que o público-alvo do Conta Pra Mim e do Criança Feliz são as famílias em situação de vulnerabilidade social. E nós queremos, por meio dos visitadores, levar não só os materiais do kit, mas as orientações. E isso eu acho que é o diferencial dessa parceria, não é? Nós temos, de um lado, os visitadores que vão receber um treinamento, os materiais que serão produzidos pela Secretaria de Alfabetização, e isso será realmente para mim algo, assim, um verdadeiro sucesso, não é? Estou muito feliz, perdoem-me pela emoção, não é? Mas realmente é uma parceria que está encantando não só o Ministério da Educação, como o da Cidadania. Verdade. Secretário Queiroz, que está participando com a gente aí de forma remota, o Ministério da Cidadania publicou recomendações e direcionou recursos para a proteção dos profissionais da rede socioassistencial em todo o Brasil nesse período de pandemia, né? O senhor poderia destacar aí para a gente algumas dessas ações, por favor? Como eu falava no início, a portaria, o governo acionou várias medidas para proteção daqueles que servem de SUAS em geral, como, por exemplo, a portaria 369, em que nós
repassamos, né, materiais, valores para que fossem adquiridos materiais de proteção individual, para atendimento tanto da proteção básica quanto da proteção especial, e temos tentado aprimorar, ampliar exatamente as ações durante esse período pandêmico. Mas eu gostaria de também mencionar algo interessante que nós conversamos sobre a parceria com o professor Nadalim. O público do Criança Feliz, é muito importante que todos saibam, essa pergunta eu estava olhando o chat que muitas pessoas fizeram, o público que nós atendemos pelo Criança Feliz é o público do Bolsa Família. Então são pessoas pobres ou extremamente pobres. Muitas delas são, de fato, analfabetas. E o trabalho de estimulação da criança, que é ensinado por esses valorosos visitadores, eu vi que tem muitos visitadores aí no chat, em breve eu quero me dirigir especialmente a vocês em uma palestra específica com os visitadores. A gente sabe que há grupos, há famílias que não têm a leitura ainda. Eu conversava com o secretário de alfabetização e é importante que nós entendamos que um projeto de literacia, embora ele inclua e tenha a leitura em voz alta como uma das suas principais armas, uma mãe, um pai analfabetos, eles não estão aqui alijados de um processo de literacia, desde que eles usem outros métodos, né? Contar história para os filhos, histórias das suas próprias vidas, colocar os seus filhos em contato com sons, com palavras, levá-los para passear em algum lugar e falar sobre aqueles lugares, falar sobre as suas experiências. De fato, e aqui a gente vê a importância da alfabetização em geral. O Brasil ainda tem um déficit considerável, né, de adultos não alfabetizados, mas isso não atrapalha o projeto de literacia, não atrapalha o Conta Pra Mim, embora haja esses instrumentos para quem lê, é bem mais fácil. Mas nós vimos também que há vídeos. Os pais podem ouvir esses vídeos e recontar essas histórias para os seus filhos, aprenderem sobre o que está sendo dito ali, o que está sendo contado e cantado, e cantar para os seus filhos, ou expor os seus filhos a canções populares. Inclusive, o programa Criança Feliz, para os ouvintes aí, os que estão nos assistindo, ele é um programa que nós começamos já com as mulheres grávidas, porque entendemos que a estimulação mais precoce possível, ela será extremamente importante para a aquisição linguística, por exemplo. Há pesquisas que indicam que os picos ali sensoriais, por exemplo, de escuta e de tudo mais, ele se dá ainda na vida intrauterina. E isso é um reforço nosso da importância da vida intrauterina, da vida a partir da concepção. Ali a vida a partir da concepção. Nós entendemos, portanto, que se há uma vida, se há um ser humano ali em formação, todo estímulo que os seus pais, a sua mãe especialmente, derem para o seu filho, mesmo analfabetos, cantando, tocando, para que eles ouçam a voz dos pais, para que eles comecem a discernir os sons, os fonemas e tudo mais, é de extrema importância. Mas eu queria passar para o secretário Nadalim falar sobre isso, porque de fato isso foi uma preocupação nossa. Ora, se estamos com a faixa no Criança Feliz, com pessoas pobres, extremamente pobres do Bolsa Família, o que fazer com os pais que são analfabetos? Eu quero repassar essa pergunta aí para o professor Nadalim, ele certamente responderá melhor que eu. Secretário, pergunta que chegou aí, o pessoal pode enviar suas perguntas nos comentários, e inclusive essa foi uma pergunta que chegou para a gente. É importante deixar isso bem claro para o pessoal. Pergunta importantíssima. Quero apresentar um exemplo de como um pai analfabeto pode usar um material impresso para promover a literacia familiar. Eu tenho aqui um exemplar da série Imagens, né? O título deste livro é O Grande Espetáculo. E o que nós temos aqui? Apenas cenas ilustradas. Cenas, né, que servem de suporte para que os pais
narrem histórias para seus filhos. Então, os pais que não sabem ler podem sim, por meio das orientações que receberão, né, a partir das visitações, melhorar a qualidade de interação verbal com as crianças sem a utilização do material impresso. Podem usar livros como este, né, para narrar histórias a seus filhos. Podem narrar histórias sem suporte algum. Podem explorar várias das estratégias que aparecem no guia, né, sob o título Atividades Diversas, como o secretário Sérgio destacou, visitas, né, a zoológicos, feiras, supermercado, a fim de explorar, sobretudo, o vocabulário, né, que é evocado nesses ambientes. Então, a literacia familiar não se resume à prática da leitura dialogada. A leitura dialogada, volto a dizer, é uma das estratégias mais poderosas. Porém, são 6 as estratégias apresentadas pelo guia e elas estão disponíveis, sim, a pais analfabetos. E outro detalhe importante, as práticas de literacia familiar acabam estimulando os adultos analfabetos, não é, a aprenderem a ler. Não é? Então, por meio das práticas de literacia, os pais se preocupam com os filhos e acabam buscando motivação para aprender a ler. Secretário, nós recebemos uma pergunta da Lívia Jacome, uma pergunta direcionada para o senhor. O senhor poderia falar um pouco mais sobre outras iniciativas do governo federal para a alfabetização? Eu não sei quanto tempo eu tenho disponível. São muitas as iniciativas. Então vamos elencar algumas, aí as principais. As principais, vamos lá. No dia 11 de abril de 2019, lançamos a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, no site do Ministério da Educação, alfabetização.mec.gov.br. À disposição de todos um caderno que apresenta essa política, que tem como base as evidências científicas, sobretudo as evidências que extraímos das ciências cognitivas, certo? Então, é uma política de Estado com objetivos muito amplos e a implementação da política começa com a adesão ao PIRLS, que é um importante estudo internacional de literacia de leitura, que ocorre no 4º ano do ensino fundamental. Então, pela primeira vez, o Brasil vai participar desse estudo. Segunda ação de implementação da política, o lançamento da CONAB, a Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências. Os vídeos dessa conferência estão disponíveis também no site do Ministério da Educação, o site que eu mencionei há pouco. Vamos lá, correndo aqui, né? Num terceiro momento, lançamos o primeiro programa decorrente da política, que é o Conta Pra Mim, um programa de promoção de práticas de literacia familiar. Esse programa tem vários braços. Acessem o site do Ministério da Educação, sobretudo a portaria que institui o programa, para compreendê-lo, né, para acessar os detalhes desse programa. Em seguida, em fevereiro de 2020, lançamos o programa Tempo de Aprender, um programa de alfabetização escolar, bastante robusto, com 4 eixos e 10 ações. Vou destacar uma das ações que tem feito muito sucesso neste período de pandemia, que é a formação em práticas de alfabetização. No site do Ministério da Educação há um curso online disponível, não só aos professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental, mas a qualquer interessado, qualquer cidadão pode se cadastrar e acessar esse curso. Hoje nós temos mais de 250 mil inscritos nesse curso, que está hospedado no AvaMec, e 3 milhões de acessos. Os conteúdos ali apresentados são conteúdos de cunho prático, tá, para formar o professor que quer alfabetizar seus alunos, ok? Então veja o casamento entre o Conta Pra Mim e o Tempo de Aprender. O Conta Pra Mim prepara as crianças para a alfabetização formal. O Tempo de Aprender explicita os componentes que consideramos essenciais para a alfabetização de crianças, jovens e adultos, né? Levando então os professores e também os pais que estão acessando os conteúdos neste período a alfabetizarem as crianças. E em pouco tempo já recebemos vários testemunhos de pessoas que durante a pandemia alfabetizaram seus filhos, seus alunos, e o curso tem feito muito sucesso. E o último lançamento, o que eu apresentei aqui. Sim. Ótimo. Nós estamos com uma audiência aí de visitadores do programa Criança Feliz, beneficiários, gestores, todo mundo elogiando
o programa do governo federal. E, secretária, acho que esse público já conhece, sabe bem do programa Criança Feliz, mas acho que é importante explicar um pouquinho para as pessoas que talvez não conheçam, não saibam como funciona o programa Criança Feliz, para que se interem um pouquinho mais sobre o funcionamento desse programa. A senhora poderia explicar para a gente? Essa foi uma pergunta também do Matheus Baeta, que chegou nos comentários. Certo, vamos lá. O programa Criança Feliz é o maior programa de visitação do mundo, né? Então, nós temos equipes de visitadores em todos os estados do Brasil, né, e no Distrito Federal, onde esses visitadores eles recebem uma formação, uma capacitação para realizar essas visitas, né, com a intenção de trabalhar a questão dos estímulos ali naquele período da primeira infância, desde a gestante, como o secretário bem falou, né, a crianças de 3 anos de idade, crianças também BPC, né, e crianças tiradas do vínculo familiar. Tá? Então, os visitadores vão, realizam as visitas, fazem as atividades de estímulo, né, orientam a família, mas também trabalham a questão da autonomia dessa família, a questão do fortalecimento do vínculo parental, né, no que diz respeito ao cuidado com a criança, ao cuidado com a educação, a proteção. E acho que é isso, né? Semanalmente os visitadores isso, vão, eles aí depende do público. A gestante é uma vez por mês, as crianças são semanalmente, né? E as crianças BPC quinzenalmente, tá? E as outras semanalmente. Certo? Então, assim, nesse período de pandemia, parou as visitas a princípio, mas depois foram sendo retomados com todos os cuidados que a gente explicou, né? Com todas as orientações possíveis, para que essas famílias não se sentissem desassistidas. Sim. Tá? Então, é isso aí. Então, as atividades de estímulo entram dentro daquelas áreas que o secretário bem falou, né, que é a cognitiva, aí a linguística, que o Conta Pra Mim vai entrar ali muito bem nessa parceria, comportamental, afetivo, social, né, para que a criança, ela nesse período que a gente considera que é onde há uma maior plasticidade cerebral, a criança consiga se desenvolver, né, e estar pronta lá para toda a sua caminhada. Nós recebemos uma pergunta do Pedro de Oliveira para o secretário Queiroz. Alguns estudos mostraram que o auxílio... fugindo do tema, né, do principal do nosso bate-papo, mas sempre aparecem perguntas, então vamos lá. Secretário Queiroz, alguns estudos mostraram que o auxílio emergencial e o Bolsa Família amenizaram a queda do PIB prevista para esse ano. Nesse cenário de pandemia, como o senhor enxerga a importância dessas políticas públicas para a recuperação da economia? Sem dúvida alguma, existe um índice que mede desigualdade social, que é o Gini, e nós tivemos o menor índice desde que o Gini começou a ser analisado há 50 anos. Significa dizer que o auxílio emergencial, e aqui não é uma afirmação de que o auxílio emergencial resolveu os problemas sociais do Brasil, não é isso que eu estou dizendo. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser corrigida, e nós acreditamos que ações como essa, por exemplo, de investimento na primeira infância, na literacia, no programa Criança Feliz, há estudos na área econômica, na área de economia, que tudo que nós investimos em primeira infância, há um retorno 8 vezes maior, em média. Então, o auxílio emergencial, voltando para o centro da pergunta, ele de fato, por ter sido uma maneira do Estado apoiar na ampliação das demandas na economia, ele acabou regulando as relações econômicas nesse período extraordinário, porque era necessário mesmo. Todos os países do mundo praticamente precisaram intervir nas suas economias de uma maneira ou de outra. E esse aporte de mais de 200 bilhões de reais no auxílio emergencial ajudou, obviamente, a manutenção da renda. Por conseguinte, o consumo foi mantido em muitos setores econômicos, e isso impediu realmente um encolhimento do PIB, porque alguns setores da economia acabaram por compensar um pouco outros que foram frontalmente atingidos pela pandemia e pelos isolamentos, às vezes,
mal ponderados em alguns lugares, mas nós vemos que, de fato, o governo federal teve um papel importantíssimo para a manutenção do ciclo da economia. A economia rodou, de alguma maneira, não como poderia rodar, e o Brasil já vinha crescendo, dando demonstrações de crescimento econômico, de crescimento do PIB, de ampliação de emprego, mas, como eu disse, o auxílio emergencial não só garantiu que não houvesse um despencar muito grave do PIB brasileiro, mas, ao mesmo tempo, garantiu aí, de maneira emergencial, que se prepare um solo relativamente fértil para a retomada da economia em vários setores. E isso não podemos deixar de afirmar, que foi um trabalho coletivo de vários ministérios no Brasil, do Desenvolvimento Social, da Cidadania, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, também a Economia e outros ministérios que continuaram aí muito firmes, né? Nós tivemos exportações muito altas no setor agrícola, no agronegócio, isso é muito importante, demonstra a importância desse setor para a economia brasileira. De maneira que eu estou extremamente animado para o futuro, né, para o que vai acontecer no futuro. Acredito que a aplicação de ações de reformas estruturais, reforma tributária, o novo marco do saneamento básico, a reforma da Previdência e tudo mais, tudo isso vai ajudar para que o Brasil saia desse quadro, volte a crescer, e não só isso, eu acredito que o Brasil será um grande líder, um grande player internacional. Mas tudo isso com também uma visão de cuidado com os mais pobres, com os mais vulneráveis, entendendo que precisamos urgentemente investir na educação formal, mas precisamos preparar essas crianças, preparar todo o seu aparato cognitivo, sensorial, linguístico, para que quando vier a alfabetização formal, ela possa ser bem sucedida. E aí há muitos estudos que indicam que essas crianças, elas terão melhores salários no futuro, elas se envolverão menos com drogas, elas terão menores possibilidades de cometer crimes, porque elas estarão ali socioafetivamente, linguisticamente, preparadas para os desafios da vida, e nós acreditamos que essa pobreza do Brasil ela vai reduzir cada vez mais, e nós seremos uma nação próspera, feliz e, mais do que tudo, livre. Maravilha, obrigada, secretário. Agora vamos encaminhando para o final desse bate-papo. Gostaria de convidá-los a fazer uma saudação final aí, por favor, secretária. Estamos imensamente felizes, né, com essa parceria com o Ministério da Educação, e a gente agradece aí a participação dos nossos visitadores, né, todos os atores do programa Criança Feliz que se fizeram presente com as suas perguntas, né, muito entusiasmados. A gente agradece todo o comprometimento deles com esse trabalho, que realmente é um trabalho diferenciado, né, e a gente agradece e queria avisar também que nós vamos ter outras lives, né, Jéssica? Para eles especificamente, né? Claro. Para os nossos visitadores, supervisores, multiplicadores e coordenadores. Agora, setembro, outubro e novembro, né? As últimas quarta-feiras, para eles ficarem alertas. Isso, a última quarta-feira do mês. Isso. Né? Já podem marcar na agenda. Com certeza. E a gente agradece. Secretário, por favor. Eu agradeço pelo convite, a parceria. O Ministério da Educação realmente está muito feliz com esse acordo de cooperação técnica, então espero que o Tito conheça muitas crianças, Brasil afora, por meio do programa Criança Feliz, e, mais uma vez, reforço aqui, né, aquele pedido para que todos acessem os conteúdos disponíveis hoje no site do Ministério da Educação. São conteúdos de altíssimo nível, e vou fazer aqui vou falar algo que nós sabemos nos bastidores. Várias escolas privadas adotando os conteúdos produzidos pelo Ministério da Educação. Mas, claro que o nosso público-alvo são as famílias em situação de vulnerabilidade social e a rede pública de ensino. Mas isso demonstra a qualidade daquilo que estamos oferecendo hoje no âmbito do Ministério da Educação. Então, estamos muito felizes
o título está muito feliz com essa parceria, né, estabelecida entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania. Muito obrigado, secretário Sérgio, secretária Luciana, pelo convite e pelo apoio. Secretário Sérgio, obrigada pela participação. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Quero apenas agradecer a participação desse público tão seleto aí, tão interessado no tema de educação em primeira infância. Isso nos alegra, saber que tem gente interessada nesse processo, que eu creio que será revolucionário para o Brasil, para a prosperidade geral do Brasil. Agradecer ao professor Nadalim, agradecer também ao ministro Milton da Educação, por essa parceria tão importante para nós. E eu creio que isso é uma das saídas mais importantes para o governo, no sentido de ampliar cada vez mais a sua inserção e a melhora das políticas públicas. Essa junção de forças, né? Juntos somos mais fortes e juntos nós somos melhores, professor Nadalim. Obrigado também pela confiança depositada, para que a gente possa caminhar juntos. Obrigada, secretários, pela participação de vocês aqui. Vamos lembrar os endereços do site do Ministério da Educação, www.gov.br/MEC, e da Cidadania, www.gov.br/cidadania. Muito obrigada a todos que participaram, enviando as suas perguntas, e até a próxima.